São 7h18, uma excelente terça-feira para você. Hoje é dia 16 de novembro. Que você tenha aí uma excelente terça-feira, um restinho de semana extremamente abençoado. Lembra você que hoje o programa é um pouco mais curto em virtude do Conexão Rural Germe Passo, que você acompanha a partir das 8h30 da manhã aqui pelo canal do Boi. Mas de hoje, de agora até as 8h30 da manhã, eu estou aqui para levar muita informação e oportunidade de negócios para você. Vamos aos destaques de hoje. Queijo artesanal do Rio Grande do Sul conquistou uma medalha de ouro em concurso internacional. E a exemplo do que ocorreu ontem, esta edição do Bom Dia é especial para quem gosta de fazer negócios. Hoje tem mais uma edição da semana Rig Basa VT Milk, um evento aí que oferta animais a preço fixo, né? São bezerras gir leiteira de altíssima qualidade nesta realização da Central Leilões aqui na programação do Canal do Boi. Daqui a pouco nós vamos até Araçatuba para dar continuidade nesse trabalho que começou ontem. Bom, e hoje a partir das 20 horas você acompanha também pelo Canal do Boi o leilão virtual corte especial Leilo Grande, que traz aí oferta de animais para cria, recria e engorda com realização da Leilo Grande. E às 20h30 pelo Agro Canal, você acompanha mais um especial de venda de sêmen do Genética BR, muita qualidade, animais diferenciados, touros líderes de sumário, que estão à sua disposição, né? Tem material genético, sêmen sendo comercializado pelo Genética BR a preços e condições imperdíveis. E você acompanha hoje ainda também, falando em oportunidade de investimento em material genético, a oferta do Touro do Dia, que traz sempre oportunidades imperdíveis para a aquisição de sêmen de grandes raçadores. Bom Dia está começando, tem muita coisa boa, fique com a gente. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h20, estamos começando essa edição com boa notícia aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Um queijo artesanal do Rio Grande do Sul conquistou medalha de ouro em um concurso internacional. O produto concorreu com mais de 800 queijos nacionais e também de outros países. Os detalhes com a Viviane Lara. Os produtos foram analisados por mestres queijeiros de diversas nacionalidades no Araxá International Cheese Awards, ocorrido em Araxá, Minas Gerais, no começo do mês. A queijaria Chácara dos Padres produz queijos serranos há mais de 15 anos, principalmente por meio das mulheres da família Ribeiro de Lis, que tem 200 anos de tradição aqui no Rio Grande do Sul. Todos os dias são produzidos de 20 a 25 quilos do produto, que atualmente pode ser vendido em âmbito estadual. A medalha de ouro é o segundo prêmio da queijaria este ano. Em outubro, a Chácara dos Padres recebeu a premiação de Boas Práticas Agropecuárias e Fabricação pela Secretaria Estadual de Agricultura. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Valeu, Viviane, obrigado. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, sei que é bem cedinho ainda, já tem intervalo comercial, mas é por um bom motivo. A gente vai organizar tudo aqui, fazer o link já com Araçatuba, porque logo depois, no próximo bloco, você confere a Semana Rig Basa VT Milk, conteúdo técnico-científico que vai apresentar esse projeto da parceria das fazendas do Basa, um dos mais conceituados criatórios de gir leiteiro do Brasil. Inclusive, a gente já tem imagens ao vivo lá de Araçatuba, dessa vitrine tecnológica criada em Araçatuba pelo pesquisador José Fernando Garcia, de onde o Daniel de Paula traz informações para você logo depois do intervalo comercial. Fica por aí, a parada é rapidinha. 7h24, já estamos de volta e a partir de agora eu te convido para você se ligar aqui, principalmente para você que trabalha com atividade leiteira, porque segue até sexta-feira aqui na programação do Canal do Boi a Semana Rig Basa VT Milk. Um conteúdo técnico-científico que apresenta aí esse projeto da parceria das fazendas do Basa, um dos mais conceituados criatórios de gir leiteiro do Brasil, com a vitrine tecnológica criada em Araçatuba pelo pesquisador José Fernando Garcia. A semana vai contar sobre a redução do intervalo de gerações do gir leiteiro e
no sábado vamos vender bezerras que são a ponta da genética selecionada pelo BASA. Então eu te convido para você ir comigo agora até Araçatuba, a capital do boi gordo, que essa semana abre espaço aí para a tecnologia do giro leiteiro. E quem está por lá, está aqui já no jeito, é meu amigo Daniel de Paula, que vai dar continuidade nesse trabalho, apresentando para você nesta terça-feira um pouco mais de termos técnicos, né, do conhecimento técnico. Não sei se o Daniel já nos escuta ali, se ele já tem o nosso retorno ali, mas vou passar o trabalho lá para o Daniel, para que ele possa desenvolver mais uma terça-feira de boas informações e oportunidades para o pessoal ligado por aqui. Bom dia, Dani. Ligado por aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, Adriano, e a todos os que acompanham esta edição do Bom Dia Produtor. Estou aqui olhando para o nada nesse cenarinho medião que nós temos aqui na vitrine tecnológica em Araçatuba. Estou aqui na beira da rodovia Marechal Rondon, que liga a cidade de São Paulo ao estado do Mato Grosso do Sul. Passando aqui na região noroeste, pelo quilômetro 530, você vê do lado a Avenida Brasília, que entra na belíssima e deliciosa Araçatuba, conhecida como a cidade amiga, e é amiga uma barbaridade de todos nós. E do lado esquerdo você vem aqui para este centro de formação, de informação, um centro de pesquisa, um centro de desenvolvimento de tecnologias para a produção sustentável dentro da atividade agropecuária. Encabeçada, como você bem disse aí na chamada, pelo Zé Fernando Garcia. O Fernando Garcia, que todo mundo conhece, um dos mais renomados, um cara referência, um cara influente, uma barbaridade. Não por ele simplesmente trabalhar dentro disso, mas porque ele sempre pensou e ajudou muita gente a pensar e executar soluções muito importantes para resultado econômico dentro da atividade pecuária, com a responsabilidade que toda essa atividade demanda e com produtividade. E essa vitrine tecnológica que na sua concepção, e eu acompanhei isso alguns meses, para não dizer alguns anos atrás, teve essa preocupação e nasceu com o rótulo, né, de VT Beef, depois veio o VT Milk, já tem o VT Feed, enfim, várias vitrines tecnológicas em diversas atividades. E o Fernando Garcia está aqui mais uma vez nos recebendo nesta sua nova casa, vamos dizer assim, né, porque aqui está sendo inaugurado oficialmente agora, ninguém tinha visto ainda no Brasil, e o Canal do Boi está mostrando pela primeira vez essa vitrine tecnológica, recebendo aqui praticamente o papado, vamos dizer, não é nem o bispado, o papado da ciência e da pesquisa e da tecnologia. Ontem nós já tivemos participação de vários técnicos e melhoradores, melhoristas e pesquisadores. Nós temos mais 2 aqui hoje para apresentar. Ontem participaram com a gente na programação do Agrocanal, Fernando, e eu reforço aquela ideia dessa semana, a Rig Basa VT Milk, que não é apenas o objetivo comercial do sábado à noite. A gente viu agora há pouco aí no break uma chamada com o áudio gravado pelo Evandro Guimarães, titular das Fazendas do BASA, mas é uma prestação de serviço. Você não está vendendo apenas bezerros gir, embriões numa venda histórica. Você está vendendo todo um conceito, uma coisa que tem muita coisa por trás, inclusive uma filosofia de trabalho e de produção que vai beneficiar não quem está vendendo, mas principalmente quem vai ter acesso a isso. Não é isso? Bom dia. É isso aí. Bom dia, Daniel. Bom dia, colegas. Bom dia, telespectadores. Você é sempre muito entusiasta, isso nos dá uma energia. Uma vista como essa, Fernando, olha aí, ó, é inspirador, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro falando dela. A ideia surgiu daí também, dessa questão do visual. Na verdade, falar de vitrine tecnológica para nós, para mim, como veterinário, pesquisador e tendo já caminhado um pouco nesse caminho, veio da necessidade de mostrar as coisas efetivamente. Então, mostrar o famoso ver para crer, né? Então, essa ideia de mostrar os sistemas de produção e mostrar que é possível em propriedades eventualmente pequenas, mesmo nas grandes, mas nas pequenas, ser produtivo, ser rentável e sustentável economicamente com investimento em tecnologia. Então aqui dentro, como você disse, há várias vitrines dentro da vitrine e nós estamos aqui hoje falando da semana Basa VT Milk, que foca no tema redução do intervalo de geração. A gente fala em melhoramento genético e a gente sempre que fala disso muitas vezes se frustra porque tem que esperar muitos anos até que o resultado apareça. Então,
graças a tecnologia genômica, na qual a gente esteve muito envolvido nos últimos anos, a tecnologia de biotecnologia reprodutiva também, muito envolvimento nisso, a gente pode com mais certeza assegurar esse avanço e encurtá-lo, né? Encurtar o tempo para isso. Então é disso que nós falamos aqui. Eu tive a felicidade de me encontrar com o Sr. Evandro Guimarães há cerca de 2 anos e meio, e houve uma sinergia aí de ideias, e uma das ideias foi colocar aqui em Araçatuba, semear um centro que pudesse mostrar isso. E aqui a semana Basa VT Milk, primeira, né, e a gente espera que seja a primeira de muitas, via Canal do Boi, que atinge um público de norte a sul completamente focado e metido na atividade diária, né, que acorda cedo, que vai para a roça. Mão na massa. Mão na massa, a gente espera ter esse impacto. Então a gente está falando também de prestação de serviço. Isso é uma forma de levar conhecimentos técnicos, científicos, acadêmicos, e também a gente pretende, vai contar, já está contando com colegas cientistas, pesquisadores, professores, que venham a brilhantar e fazer esse novo canal de comunicação de ciência e tecnologia, que já não é mais... A gente vive um tempo em que a ciência e a tecnologia já não são mais aquelas coisas inatingíveis, elas estão aqui. Fantasma não existe. Então né? aqui no nosso campo a gente vê a pujança do agro, e aqui na pecuária, no caso de leite, a gente também tem muita tecnologia. E a ideia é falar sobre isso. 2 deles estão aqui, né? Ao meu lado, compondo esta mesa aqui, que foi especialmente armada para a gente ter como mostrar alguns detalhes dessa semana RIG Basa VT Milk. 2 pesquisadores, 2 professores, doutores, colegas, né, como disse o Fernando, que estão aqui para ajudar a tirar esse fantasma que já não existe mais, amigos. Eu acho que assim, o produtor, por menor que seja, por mais humilde que seja, por menos acesso que tenha, hoje não tem curral que você chegue no Brasil, e a gente vai lá pro miolo, núcleo da terra, e lá no curral tem sinal de internet, está todo mundo com um smartphone na mão. Quer dizer, informação hoje é um insumo. E eu acho que o produtor está tirando e apagando esse fantasma com esse tipo de trabalho que vocês fazem e entregam prontos, graças a trabalhos como que as fazendas do Basa fazem, no caso específico dessa semana importante. Então, vou começar lá da ponta para cá, né? Vamos começar, a gente joga lá no lateral cruza, e depois você mata no peito e faz o gol e sai para a consagração. Rodolfo Rumpf, que representa aqui a Geneal e é o médico veterinário, ele falou de biotecnologia de reprodução, mas a gente tem que lembrar primeiro esse conceito, o que é essa definição do GIR, que na verdade, se você colocar o contrário, vira RIG, e é essa definição que eu queria, da redução do intervalo de geração. Meu caro Rodolfo, bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo ciência, mas ciência no curral. Eu venho da Embrapa e a gente passou alguns anos, não vamos entrar em detalhes, mas fazendo exatamente isso, é pesquisa aplicada. O paper é algo importante, o artigo publicado na revista internacional é importante, mas mudar o segmento produtivo no Brasil é que é o maior desafio. E eu acho que o Brasil fez escola. Ontem a gente conversou um pouco muito rápido, mas nós conseguimos, a gente trouxe muita informação de fora, mas quando chegou no zebuíno, nós desenvolvemos aqui. E o Brasil se tornou líder mundial em biotecnologia da reprodução. Então, desde o sêmen até a clonagem, a gente conseguiu trazer. E esse pool de ferramentas é que permite hoje, aliadas às tecnologias moleculares, permite você hoje fazer um modelo de seleção completamente diferente do que se fazia antigamente e diminuir o intervalo entre gerações. Porque se nós não tivéssemos a oportunidade de, junto com o fenótipo, avaliar o perfil molecular desse indivíduo, o que ele tem dentro do seu DNA, poder pegar o embrião, tirar um pedacinho dele lá, sem comprometer a viabilidade dele futura, e olhar nesse pedacinho o que ele traz, nós talvez não estaríamos falando com tanta segurança. Mas hoje nós temos tudo isso à mão. E boa parte disso desenvolvido dentro do modelo zebuíno, que é uma peculiaridade do Brasil, vamos dizer assim, e que é o grande suporte para o desenvolvimento da pecuária nos trópicos.
Que é isso aí que você falou. É por isso que eu sempre falava que o Brasil é meio Midas, né, no agronegócio. Tudo que é inventado lá chega aqui melhora. E aí todo mundo vem buscar de volta. Mas tudo bem. Isso que é o máximo. Porque por causa de vocês, por causa de gente igual vocês que trabalha e pensa e descobre, e testa e comprove e aí depois toma aqui, pessoal. Pode usar que isso aí é seguro. Por isso que nós temos hoje bezerras que estão aqui. Fábio Toral, que está representando aqui, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Por isso nós temos bezerra aqui que vão ser mães antes de dar leite, quer dizer, vão dar leite só depois que a filha já estiver quase dando junto. Quase uma irmã em vez de filha. Ele falou agora que está tirando material, uma aspiração de embrião, quer dizer, é uma coisa extraordinária, impensável até um pouco tempo atrás. E é mais um fantasma que o produtor hoje não tem, quer dizer, essa tecnologia, você, eu quero para mim também, porque eu posso. É isso, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia a todos que estão aqui, bom dia àqueles que nos acompanham. Todos esses recursos, eles realmente nos colocaram numa posição de destaque com relação à pecuária tropical. Então, nós importamos o gado zebuíno e fizemos um trabalho de melhoramento muito bem feito. E isso nos colocou numa posição de destaque e também com uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos nos omitir da responsabilidade que nós temos no desenvolvimento contínuo dessas ferramentas e na transferência dessas ferramentas para os usuários que ultrapassam as barreiras do Brasil. Como você estava falando, a gente multiplica a genética de bezerras sem ter a produção própria dela, então isso traz a necessidade de conhecê-las com uma acurácia razoável para que a gente, de fato, multiplique animais que têm um mérito genético superior. Felizmente, nós temos no Brasil pesquisadores, técnicos altamente qualificados e com habilidade para trabalhar nesse processo e desenvolvê-lo ainda mais. Ele está falando uma coisa importante, quer dizer, nós estamos falando aqui, parece até que nasceu, tem 2 ovários, vamos aspirar, vai virar mãe de um monte de bezerra na próxima geração. Não é bem assim, principalmente nas fazendas do Basa. Acho que o selecionador hoje tem essa consciência, né, Fernando? Sim, acho que isso me faz lembrar um tempo, uns 20 e poucos anos atrás, em que havia uma briga clássica entre quem fazia melhoramento e quem fazia biotecnologia da reprodução. Os do melhoramento diziam assim, vocês não podem multiplicar desse jeito, de forma generalista. E o da reprodução dizia, mas nós precisamos multiplicar porque nós precisamos aumentar o plantel. Estavam importando raças ou aumentando. Então, o Brasil não era assim. Há 30 anos atrás, o touro era o boi da boiada aí que vinha, não tinha essa sofisticação tecnológica. E eu percebi, a gente vai ficando velho e ganhando experiência e olhando as coisas com um pouco mais de visão ampla, essas duas áreas foram se juntando aos poucos e hoje elas conversam perfeitamente. Antigamente você tinha o touro como o único agente espalhador de genética. Hoje você tem a fêmea através da FIV. Uma fêmea pode ter, com um bom trabalho de fecundação in vitro, e os colegas podem falar melhor aqui disso, um número enorme de filhas por ano. Isso mudou todas as fórmulas matemáticas, a forma de ver esse processo. E o Brasil foi adotando isso. O Brasil adota tecnologia, mas quando é boa, né? Na pecuária e na agricultura. E ele tem adotado essa, mostrando que ela é boa. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Fazendas do Basa não faz isso também, como você bem disse, por fazer, ou vamos fazer genômica. Pega aí os animais, fazemos um DNAzinho aí, vamos ver o que é o resultadinho. Não, vamos pegar e fazer os primeiros 1000 animais para começar o processo de seleção genômica. Hoje são cerca de 30 mil animais no programa da ABCG, o Embrapa. Hoje nós teremos colegas da Embrapa aqui chegando. Isso em 3 anos. Então, assim, a Fazenda do Basa tem sido essa ponta de lança desse processo. Agora, no redução do intervalo de gerações, usando reprodução, também. Nós falamos ontem, vamos seguir falando, vamos fazer umas demonstrações aqui. Como é possível coletar genética de animais jovens, de fêmeas jovens, por que não de machos também, falamos disso aqui também, podemos retomar, para que esse processo ocorra mais rápido e com segurança. Eu quero lembrar você que na tua tela vai passar aqui algumas vezes os números que estão à sua disposição. Nosso querido Juninho já chegou aqui representando a Central Leilões, que vai amarrar
todo o fechamento dessa semana no leilão de sábado à noite, a partir de 8h30 da noite. A partir de 8 eu já ficaria ligado ali, porque já vai estar o pessoal já esperando terminar um leilão para começar esse fechamento nosso aqui com a venda das bezerras, dos bezerros e do material genético que o Evandro Guimarães coloca à sua disposição na forma de embriões. São 200 embriões top de avaliação, top de garantia, e você vai poder ficar sócio das fazendas do Basa. Presta atenção no que nós estamos falando para sábado à noite, mas até lá nós vamos carimbar cada um desses lotes que estarão à sua disposição, que já estão, na verdade, à sua disposição. Não sei se o Alexandre está por aqui, mas ele já está formatando, já está colocando isso no ar. Você tem o site das fazendas do Basa, onde tem toda essa história do RIG, na parceria com a VT Milk. Então, nos telefones você tem o acesso a isso também. No site você pode entrar lá, já dar uma estudada, mesmo quando não estivermos no ar, você pode interagir com a gente. Ontem um montão de gente se comunicou com o Vanderly, que está aqui representando a equipe de comunicação das fazendas do Basa. Agora eu vos pergunto, em cima disso que ele falou, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da garantia. O selecionador está dando comercialmente essa garantia, mas é um material genético que já vem estudado e validado há muitos anos dentro da seriedade com que, por exemplo, a Associação Brasileira dos Criadores de Giro Leiteiro, a BCGIL, hoje presidida pelo próprio Evandro Guimarães, tem na condução do seu, por exemplo, do teste de progênie, que é o que foi validando muito os touros, né? E ele estava dizendo aqui agora com as biotecnologias de reprodução, as fêmeas têm tido uma participação importante nisso também, Toral. E aí junta toda essa construção, esse alicerce da história de avaliação, com essa modernidade, nós temos uma precisão muito maior para dar essa garantia, né? Perfeito, Daniel. É digno de destaque o programa que a BCGIL iniciou na década de 80 para fazer o teste de progênie para avaliar o mérito genético de touros jovens. Até aquela época não havia um processo sistemático de disseminação do material genético e de avaliação desse material genético em condições comerciais. Com o início do teste de progênie, foi possível colher informações a respeito do mérito genético dos animais. É um processo contínuo e isso tem criado uma base de dados muito grande. São dados coletados em condições reais, em condições de produção, e isso dá garantia de que o usuário final pode acreditar nos resultados das predições das avaliações genéticas. Ao longo do tempo, a base de dados foi crescendo, os métodos estatísticos foram sendo desenvolvidos, incorporou-se a informação genômica no processo, o que trouxe muito mais segurança na avaliação dos animais com fenótipos registrados e também dos animais jovens. Então, com a utilização dessas ferramentas que envolvem coleta de dados em condições comerciais, um modelo estatístico robusto e que permite separar os componentes genéticos daqueles componentes que não são genéticos. E isso é fundamental, porque quando se adquire genética, você está adquirindo um componente que vai ser transmitido de uma geração para outra, e é acumulativo. Então hoje, felizmente, nós já temos um processo maduro, um processo seguro e que dá respaldo a isso que você falou, de que quem compra o material genético está realmente levando, vai receber aquilo que está sendo prometido. Então, felizmente, nós temos um programa de melhoramento genético muito bem delineado, bem conduzido e que traz muita confiança para o processo. E permite ao Evandro Guimarães, por exemplo, criar uma modalidade de negociação desses embriões para sábado à noite, que são o grande negócio do ano, de dar garantias e estender essa comercialização a produtos que vão além do lote. Eu já explico já, fica aí, nós temos ainda até sexta-feira para falar um pouco sobre isso, para no sábado você ter acesso. Os números do telefone estão à sua disposição, o pessoal vai te esclarecer melhor. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa extensão da garantia. É muito comum a gente hoje comprar um equipamento e ganhar isso, ou estender também o investimento para a extensão da garantia. Ele já está dando isso, não vai pagar mais por isso não. Ainda em cima disso, Rodolfo,
A gente, na pecuária de corte, por exemplo, a gente ouve muito pessoal comparar. Ai, que bom se cesse igual o frango, igual o porco, a avicultura, a suinocultura hoje muito mais rápido no ciclo. Claro que são outras espécies. Todo mundo ouve falar da tecnologia e da precisão empregada hoje na agricultura, que é uma coisa de muito maior precisão. Na pecuária de corte, está muita gente fazendo já uso de várias tecnologias para tornar precisa também esta atividade, ao ponto de aumentar demais, por exemplo, o rendimento de carcaça. Se você tem atuação também na pecuária de corte, assim como o Fernando, em vários programas a gente divide o microfone, divide o espaço, e hoje tem tanto rendimento que o cara faz um churrasco e chama até o cunhado, porque sobra boa carne para oferecer para o cunhado. E na pecuária de leite? O desafio é bem maior, porque é um ciclo totalmente diferente, né? É uma responsabilidade muito grande, né, Rodolfo? O que muda, basicamente, no caso do corte, o quanto antes você colocar esse boi no frigorífico com as características daquela carne que o mercado demanda, tudo bem. A vaca leiteira, a longevidade ainda é um fator importante. Então, o que eu quero dizer com isso, que além de fazer a pré-seleção, a seleção antecipada, a recria dessa bezerra, ela tem que estar estruturada. Então, nós não podemos antecipar tanto assim o parto. É tudo uma questão de relação de sistema de produção versus o animal tem que estar estruturado, isso que eu quero dizer. Ele tem que ter estrutura física para suportar as lactações que nós queremos, porque na verdade assim, o custo hoje de reposição de uma vaca leiteira não é o preço dela no frigorífico. Então, nós temos que ter longevidade. E é exatamente isso que muda um pouco em relação à carne. O que não quer nada dizer que quanto mais cedo eu antecipar e dizer quais as novilhas que eu tenho que recriar da melhor forma possível, é exatamente isso que a gente quer. O boi é diferente. O corte você define, como a gente comentou ontem, o que o mercado quer daqui 15 anos. Com a variabilidade genética, o pool de ferramentas que você tem, você vai lá e faz. O leite, nós já estamos falando agora avaliando características do leite. O A2A2, por exemplo, a composição do leite. Nós não vamos mais falar só em produção leiteira, nós vamos falar em composição do leite que vai atender determinados nichos de mercado e com isso você poder agregar um valor ao seu produto. E eu acho que o caminho vai ser por aí. O leite um pouquinho mais olhando a questão da qualidade, preservando sempre e permitindo que essa vaca se estruture, se crie e tenha estrutura para ter vários partos ao longo da sua vida. E o corte não. O corte é aquele nicho de mercado, definido o perfil do bife que o sujeito quer consumir e nós vamos correr atrás de fazer. Eu acho que esse ponto de corte e leite, o método é o mesmo, as tecnologias são as mesmas, mas a foco é completamente diferente. Eu não sei hoje essa conta, mas uma vaca de leite vale o quanto ela pesa. 30 mil reais, 40 mil reais, que é o que ela vai produzir ao longo da sua vida. Um boi tem um preço fixo, que é quantas arrobas ele tem. Ele é mais rápido, ele causa menos impacto se ele for não tão bom. Então esse tipo de situação a gente, na pecuária de leite, tem que ser levado em conta. Eu acho que as estatísticas que a gente vai recolhendo aqui mostram que o Brasil tem o maior contingente do seu leite é produzido por pequenos produtores, mas isso não significa que eles têm que ser pobres produtores ou maus produtores. Eles são pequenos porque eles são pequenos, mas não deixariam de ser lucrativos se eles tivessem a genética de melhor qualidade. Hoje, muitas vezes, eles nem têm uma genética definida, eles produzem aquém da sua possibilidade e muitas vezes com o mesmo número de animais eles poderiam aumentar em 50%, 60% a sua produtividade e eles não fazem porque não têm acesso. A nutrição é muito já conhecida do produtor, a reprodução por inseminação artificial também, a sanidade também é coberta com o apoio dos laboratórios que vendem insumos, enfim, e a genética às vezes fica descoberta. Se deixa o telhado para trás, mas o telhado é onde vai evitar a chuva, o vento, né? Então acho que a gente está falando aqui de modelos e sistemas de como trazer essa genética para o chão de fábrica. Que é o que o senhor Evandro está fazendo nesse evento, que vai culminar com o leilão, mas dentro daquela responsabilidade de já conhecer o que é permitido pela ciência
indicado pela ciência, o trabalho de vocês todos, Isso reforça. para a exploração de genética superior de animais jovens. Porque o projeto veio desse processo lá em 2018, quando Pietro Baruzelli começou com a equipe liderada pela doutora Flávia, que esteve com a gente ontem aqui, o Bernardo, na execução, a buscar esse material. Sim. Mas não quer dizer que ele faça isso com os animais jovens dele para poder fazer já uma exploração comercial disso. Ele tem essa responsabilidade, mas está aí o trabalho. Acho que ontem também discutimos e vamos seguir falando sobre isso, hoje com os colegas do melhoramento também. O fato de acelerar o processo de melhoramento, consequentemente de acelerar os ganhos com ele, não significa que a gente não vai mais analisar os animais, observar, pesar, medir leite, né? Essa era uma briga, uma discussão e um tema. Vamos agora fazer o teste do pelinho do rabo do animal e tá tudo certo. A gente pode ficar em casa operando agora do computador. Não. Você tem que ver esse animal. Todo dia. A genética para a produção de leite é um componente, mas ela tem que ter perna, ela tem que ter estrutura, ela tem que ser... Abertura de garupa, pata, perna, enfim, força tem uma leiteira. série de coisas que vêm de um processo do dia a dia. Então, continuar medindo leite, o processo de controle leiteiro, que é um processo bem estabelecido, tem que ser fomentado. Isso vai dando uma robustez no processo que é incondicional. E o Brasil, né, com o GIR, nós estamos falando aqui de GIR para fazer GIR, nós estamos falando também de GIR para fazer girolando, que é uma mistura, um blend de raças muito interessante, muito adaptado e muito útil para o momento que a gente vive, onde se discutem questões de produção com rusticidade, com um pouco mais de efeito ambiental aí em cima. E a gente está falando de fazer disso um negócio não só local, não só de Minas Gerais ou não só do Brasil, mas mundial. O holandês fez isso em algum momento da nossa história humana, né? A raça holandesa. Hoje os Estados Unidos, o Canadá, muitos países têm, porque são países do hemisfério norte. Será que o GIR não é o holandês, entre aspas, do futuro e do trópico? Eu tenho certeza que né? É a forma para construir essa aumento massivo de produção de leite. E é por isso que é a base de um girolando que tem que ter toda essa rusticidade, nós estamos vendo essa bezerrada, tem que ter a produtividade que o giro leiteiro bem selecionado já demonstra, e isso se soma na heterose ao que o holandês pode colocar, e aí você vai brincar com o grau de sangue nas gerações seguintes que quiser, mas nas fazendas do Basa a gente tem o Girolando Plus, que você pode colocar em qualquer sistema de produção e vai funcionar super bem. E se você quiser manter o giro leiteiro em alto nível, você vai fazer com essa genética que está à sua disposição. Ele falou de características aqui, Toral, e a gente pode entrar que tudo isso é componente para uma boa vaca de leite. Não vamos tirar nem do girolando ou giro leiteiro. Aí você vê o que a gente está falando aqui, de abertura de peito, de veia mamária, colocação de teto, posicionamento de úbrio, tudo isso é importante. Mas o produto final é o leite. Não é igual no corte, que o cara queria peso, porque valia quanto pesava, né? E virava aquele pastelzão de ar que tinha na pecuária. Hoje não tem mais isso, hoje o preenchimento é o que conta. E o leite é o produto final, tem que ter gordura, tem que ter célula somática, tem que ter contagem de bactéria, o controle que ele está falando. É isso que vai pagar as contas, isso é importantíssimo, né? Perfeito, Daniel. A atividade leiteira é muito complexa e os fatores que geram receita e que geram lucro na atividade leiteira também são complexos. Então, se a gente pegar o sistema de pagamento que predomina no Brasil, onde o volume de leite ainda representa um peso muito grande, mas nós já temos várias iniciativas que valorizam leite de melhor qualidade, tanto em termos de proteína, gordura e também em termos de contagem de células somáticas. São componentes importantes e que precisam ser incorporados num programa de seleção. Fora isso, tem aqueles componentes que têm um impacto muito grande dentro da fazenda. Então, características reprodutivas, porque não adianta uma vaca produzir muito leite em uma lactação se o intervalo de partos dela e o período seco for muito longo. Então, nós temos que medir características que são economicamente importantes e utilizar essas características no processo de seleção. Porque no final, o que a gente quer? A gente quer a vaca que dá mais lucro.
A gente pode ter uma vaca que dá mais lucro, porque ela produz mais leite. A gente pode ter uma vaca que dá mais lucro, porque ela é praticamente um relógio com relação às características reprodutivas, então ela pare com muita frequência. Ela pode ser uma vaca, como o Rodolfo chamou a atenção, longeva, que fica muito tempo produtiva no rebanho. Então, nós dependemos da mensuração dessas características nos rebanhos comerciais para que elas sejam objetos de avaliação genética e que a gente possa entregar para o usuário da genética uma informação completa a respeito das características que aquele material genético tem. Então é um material genético focado em qualidade do leite, com boas características reprodutivas, longevo, que é tudo que está relacionado com o lucro no sistema de produção. Acho que o professor Fernando eu queria fazer um paralelo, né? Assim, esse sistema complexo que ainda paga por volume, como você disse, também está se sofisticando. E eu, vendo para o futuro, olhando para frente, eu consigo ver, fazer um paralelo com a carne, né? Na carne ninguém falava em marmoreio, maciez, não se conhecia esse tema, né? Não era da nossa vida. Com o avanço, a internacionalização, conhecimento disseminado, hoje isso é buscado em todas as raças, inclusive nos zebuínos. No leite, se a gente pensar, isso também é uma tendência de futuro. Hoje o A2A2, que é uma característica que nos produtos do Basa, eles são praticamente 100% dos animais carregam a beta-caseína 2A2, que é aquela beta-caseína hipoalergênica para algumas pessoas, também tem sido uma forma de valorizar e de gerar valor agregado ao leite. Isso, gordura, proteína, que hoje pouco se faz. Alguém pode falar, mas ninguém me paga por isso, então eu não vou selecionar. Então fica parado e não faz nada, né? Vai tirar coco do coqueiral. Não, eu vou olhar o que vai ser daqui a 5 anos. Eu costumo falar para os meus estudantes ou para as pessoas mais jovens, o que você quer ser hoje, ninguém tem que estar fazendo. Você tem que querer, o que você quer ser daqui a 5 anos tem que ser alguma coisa que ninguém faz hoje. Porque senão, se você for ser o mesmo, você não vai muito avançar. E a genética, o melhoramento, a produção é isso. É o que vai ser daqui a 5 anos. E há tendências. O A2A2 é uma tendência. A seleção para novas características, não só volume, que a gente hoje ainda está engatinhando nesse processo. É por aí que a gente vai. Então, reforço, né, a importância de medir, a importância de se integrar a programas, de buscar a genética. Eu lembro aqui também de uma outra fala num programa desse tipo. Alguém perguntou lá do Tocantins, como é que eu faço para usar a melhor genética genômica? Depende, se você está aí na ponta de lança, você compra o melhor touro, você compra a melhor vaca, você compra o melhor embrião e fomenta isso e que alguém está fazendo isso por você, né? É um pouco de comprar o tempo, né? Aquela ideia. E outra coisa que, um detalhe, né, Rodolfo, é que o produtor de leite, ele é mais herói dentro desse heroísmo todo do agronegócio, porque ele é o único que entrega um produto sem saber quanto ele vai receber. O gráfico de preço que ele recebe pelo trabalho dele parece aqueles eletroencefalogramas que fica lá para cima e para baixo, igual um doido. Quer dizer, aí que está a precisão que ele precisa ter cada vez maior e essa assertividade genética é importante. E se você pensar que a grande produção de leite está no pequeno e médio produtor, aquilo que o Fernando falou, o que tem o cara se produzir com 5 vacas ou que ele precisava de 20? Ele vai cuidar muito melhor delas. Então não existe... A única coisa que eu gostaria de reforçar um pouco é que é o equilíbrio entre o sistema de produção versus a genética colocada na mão dele. Então eu acho que até aí nós conseguimos controlar um pouco. A gente tinha um trabalho em uma cooperativa em que 30% das vacas, aliás, todas as vacas a gente transferia embriões. 30% delas concebiam, ou seja, 1/3. As outras iam ficar para o ano seguinte e assim vai. O que eu quero dizer é que em 3, 4 anos a gente conseguia sair de um status A para um status B. Quer dizer, mais sofisticado. Esse é o tempo também que o criador consegue evoluir dentro do seu próprio sistema. Que não adianta você colocar, você tem que ter alinhado o sistema de produção dele com a genética que ele está assumindo. E ele ser remunerado. Então eu não tenho dúvida, Fernando, que essa remuneração do leite, por suas características, que agora já vem a capa-caseína, a beta-globulina, enfim, são várias características na qualidade do leite que vão fazer diferente.
e não vai ter para onde, a indústria vai ter que pagar também diferente. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Temos que cuidar um pouco com relação a como transferir adequadamente essa genética para ela poder responder lá para onde ela está indo, mas que o mercado vai mudar, eu não tenho a mínima dúvida disso. Ele falou uma coisa importante, Toral, o leite A2, e aqui no catálogo só tem isso, porque as fazendas do Basa foram atrás dessa característica para colocar uma genética que pudesse atender essa demanda, como disse o Fernando, é cada vez mais crescente, eu diria que já é uma realidade e que hoje é fundamental para você ter não só a questão comercial bem atendida, bem resolvida, mas atender essa demanda de mercado. Perfeito. E é uma demanda que precisou ser identificada até mesmo antes que os consumidores se atentassem para isso. Então, os profissionais que estão envolvidos com o melhoramento precisam antecipar as demandas e começar o trabalho para que, quando essa demanda vem do consumidor, a gente já tenha um produto para ser entregue. Então, o trabalho do melhorista, além de coordenar um programa, de definir quais características serão medidas e como serão avaliadas, é tentar entender o que vai ser o futuro. E aí, começar todo um planejamento. O Dr. Rodolfo falou um termo fundamental e que a gente não pode esquecer: sistema de produção. Se a gente pensar numa fazenda que promove seleção, ela está promovendo seleção para quem? No passado, muitos selecionadores acreditavam que eles também eram determinadores do sistema de produção. E eles definiam os seus sistemas de acordo com as suas experiências ou com as suas expectativas. Mas hoje a gente tem muito consolidado o conceito de que o sistema de produção utilizado para medir os animais que estão sob seleção deve ser compatível com o sistema de produção que é utilizado comercialmente para a produção de leite. E isso mudou a forma de se avaliar os animais nas fazendas de seleção. Porque o selecionador produz genética para o produtor comercial e não para ele. E isso é fundamental de ser entendido, porque se existe um descolamento entre os sistemas nos quais os animais são selecionados com os sistemas nos quais os animais vão ser criados, a gente não entrega para o produtor comercial aquilo que a gente está prometendo. É claro, no Brasil a gente tem uma variedade muito grande de sistemas de produção, mas como o Fernando trouxe, as tecnologias estão sendo aplicadas, os nossos sistemas, medião, como você falou, ele está melhorando. Então, o melhoramento genético tem que ser desenvolvido para esse sistema de referência, que é onde a genética vai ter que se expressar. E Fábio, mas essa variabilidade de sistema de produção é um bom desafio. E eu acho que essa é a grande sacada, quer dizer, você conseguir produzir animais que se adaptem a diferentes sistemas é o nosso desafio de hoje. Agora, então eu vou jogar aqui uma situação muito dentro desse contexto para a gente analisar. Você trazer um holandês puro, de pai e de mãe, e botar aqui no Brasil. Você tem que construir uma estrutura, mudar o ambiente, colocar ele dentro de uma situação absolutamente não real para aqueles 2/3 dos produtores de leite, né? Então, assim, e a gente compra, né? Quantos projetos a gente conhece, não só aqui no Brasil, no exterior, de uso do holandês puro. Na África tem N exemplos. O uso do holandês puro para a produção de leite num sistema que não tem nada a ver, não é nada a ver, né? Na Índia também, em outros lugares. Então você gera um descolamento muito grande da genética com o sistema em que ela tem que produzir. A gente conhece muitos projetos e também conhecemos muitos projetos que deram errado, né? Ou porque os animais não sobreviveram, ou até mesmo porque o custo de produção inviabilizou. Então todas essas mudanças que a gente tem que fazer no ambiente são extremamente caras. Talvez seja muito mais coerente a gente moldar a genética de acordo com os recursos naturais que nós temos para a produção. E isso garante a sustentabilidade do negócio. Eu acho E encontrar, né, Rodolfo, você que é da reprodução mesmo, mas encontrar os melhores indivíduos que você vai ter para multiplicar e dar acesso a mais gente, que é o plano
das fazendas do Basa, democratizar uma genética confiável para poder ter todo mundo acesso a isso e acabar com aquele negócio só de tirar leitinho para fazer um queijinho. Quer dizer, é bom, isso tem que continuar porque isso é cultural aqui no nosso país. Mas o cara fazer um negócio correto, como você falou, em vez de colocar 20 vacas para tirar 100 litros, ele vai botar 5, eu acho que é muito melhor, né? Voltamos a esse equilíbrio entre o pacote genético que eu estou disponibilizando e a capacidade desse indivíduo de tirar o máximo dele. Então esse equilíbrio é fundamental e assim, é o que a gente sempre disse que nós tínhamos que identificar as tendências de mercado. Eu acho que para o leite não é diferente, nós temos que identificar as tendências de mercado. Hoje nós já temos estratos sociais que conseguem, economicamente falando, pagar diferente. Então o leite A, 20 anos atrás, era novidade. Hoje você recebe a garrafinha de leite lá na sua casa, com valor agregado. Quem pode pagar, ótimo. Né? Você tem esses nichos de mercado, como tem lá os cortes, os caminhãozinhos vendendo a carne diferenciada nos condomínios de classe média e alta. No caso do leite, eu sempre olho muito para o lado do produtor, mas se você não conseguir vender também não adianta. Então nós temos que ter essa capacidade de identificar para onde vamos em termos de tendências de mercado, muitas vezes criar essa demanda. Eu acho que aí vai um desafio importante e começar a transferir para ele o que for. A gente diz modelos animais que permitam você ter um sistema de produção ecológico, econômico e socialmente correto. São tão os componentes que a gente sempre vislumbrava no sentido de você dizer, bom, esse sujeito ele não vai conseguir produzir a vaca de 30 quilos. Ele vai trabalhar com a vaca de 12 quilos e vai estar de bom tamanho. Por quê? Porque aquele ambiente onde ele está é o que oferece para ele. Então, o nosso diagnóstico de que nós vamos levar, ele é importante. Então, começar com esse diagnóstico, aonde nós estamos entrando e o que nós encontramos ali. Isso era um trabalho que a Embrapa vinha fazendo, os sistemas de produção, né, a análise dos sistemas de produção. Eu hoje, sinceramente, não sei em que pé tá, mas eu acho que é importante para a gente ter sucesso em tudo que a gente tem conversado aqui. O interessante é a repercussão que já tem dado essa programação que vocês criaram, viu, Fernando? O Brasil inteiro está assistindo. Ontem, feriadão, estreamos aqui essa programação da semana Rig Basa VT Milk. Muita gente utilizando os telefones da Central Leilões para poder interagir conosco aqui. Quer dizer, essa equipe brilhante comandada pelo Lourenço Campos, que vai amarrar toda essa semana com um leilão que vai acontecer no sábado. Tem mensagem chegando de várias partes, técnicos acompanhando, criadores acompanhando. O seu Atílio de Souza, por exemplo, lá de Cacoal, Rondônia, chegou agora aqui para mim, o Juninho passou. Está admirado com o nível desse conteúdo, que é uma ideia que a gente teve inicial para poder chancelar esse evento comercial lá no final. Mas que ele está lamentando aqui o seu Atílio, que lá em Rondônia, fechado, não pode. Ai, que bom. Esse é o cara que falou assim, lá em casa, uma bezerra dessa. Não pode ir, infelizmente, mas ele sabe que tem embrião. Aliás, deixa eu fazer, eu vou quebrar um protocolo aqui, eu vou quebrar as pernas, enquanto você vê essas imagens aí, ó, que é isso aí que ele está cobiçando. Mas isso aí ele pode produzir com o que nós temos à disposição no sábado, graças a um altruísmo muito grande. Eu quebrando esse protocolo, vou chegar aqui no nosso anfitrião também, né? Seu sócio nesse projeto, Evandro Guimarães, está aqui com a gente. Daqui a pouco vai ter que pegar a estrada, porque é um homem que não pode parar nunca, né? E a gente estava ouvindo os caras catedráticos desse falar, seu Evandro. Rodolfo, por exemplo, que lida com esse melhoramento, com essa tecnologia, desde o ano 9 a.C. e faz isso com muita habilidade até hoje, conduziu tanta gente que foi nessa esteira. Eu acompanhava nessa época já o trabalho dele, e a gente sabe que essa evolução, criadores e fornecedores de genética como as fazendas do Basa têm condições de absorver, incorporando tecnologia, para ajudar a tirar esse fantasma de quem vai consumir essa genética. Quer dizer, ele já vai levar o material pronto. É só pôr no forno e depois servir para os convidados. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia. Essa binda dele aqui não estava no roteiro de jeito nenhum, entendeu? Mas, Daniel, eu sou forçado assim, se disse que eu vou viajar daqui a pouco, mas sou forçado de novo a renovar meus mais cuidadosos agradecimentos à presença aqui
dos amigos da universidade, da pesquisa aplicada, das empresas líderes em tecnologia, seja na atividade da reprodução assistida, seja na atividade da produção de embriões, seja na atividade da produção, da disseminação de conhecimento. Então, eu queria agradecer, quero nominar aqui a presença novamente agradecer a presença do meu amigo Rodolfo, diretor-geral da Geneal, uma grande empresa que nós utilizamos com muita frequência para internar doadoras e fazer exportações para países que têm protocolos bilaterais viáveis com o Brasil. São muitos países, há uma necessidade de atualização dos protocolos bilaterais, mas já se consegue operar isso com empresas cuidadosas que têm sistema integrado, tem quarentenários aprovados pelo MAPA e tem a produção no mesmo endereço de embriões, sejam embriões DTs, embriões congelados ou embriões em vivo, que alguns países ainda têm a exigência de embriões em vivo por questões, por vicissitudes de cada um desses respectivos países ou por um certo atraso, uma falta de atualização do protocolo sanitário entre o Brasil e esses países. Mas eu queria agradecer a ambos que estão na mesa, eu queria registrar aqui a minha felicidade de termos também aqui uma pessoa com quem eu mais aprendi sobre sanidade no Brasil, que é a doutora Líria Alcubo, que está aqui, que é uma das fundações, dos tentáculos do Instituto Biológico do Estado de São Paulo, que é um instituto de referência internacional. O Estado de São Paulo tem algumas coisas, como o Instituto Biológico, o Adolf Lutz e o Instituto Butantan, que são referências no mundo inteiro. Então, a doutora Líria chegou aqui ontem, ela vai estar durante esse programa. Ou seja, estou muito feliz, estou sabendo que amigos que trabalham na Embrapa, que outros acadêmicos, que ontem a médica veterinária Flávia Elipe, que fez um grande estudo sobre essa antecipação de intervalos entre gerações no gir leiteiro. Doutora Líria no ar, ela vai participar 13h, hein? Atenção, porque é imperdível esse conteúdo. Doutora, bem-vinda. Doutora Flávia também esteve com a gente ontem aqui. Qualquer país do mundo teria grande orgulho de ter esse patrimônio intelectual, cultural e científico que ela representa. Que bom que temos isso no Brasil. E, aliás, eu acho que ela sabe, já expressei esse pensamento para ela e para diretores lá do Instituto Biológico, ela sabe que eu acho que até o Brasil devia ter uma força-tarefa muito mais robusta. Porque vocês imaginam, com 220 milhões de bovinos, só para falar de bovinos, sem falar de suínos, de aves, o Brasil devia ter uma força-tarefa, devia ter uma Anvisa, no mínimo uma coisa como a Anvisa, permanentemente atenta à saúde animal. Porque o país vive, outro dia tivemos aí um episódio de uma suspeita de um animal que teria tido uma doença que é detestada pelo mundo inteiro, e isso interferiu nas exportações do Brasil. Centenas de milhões de dólares deixaram de ser exportados. Nós temos que ter uma segurança estratégica mais robusta, e eu já indico como minha candidata para ocupar a cúpula desse processo, a querida doutora Líria. Muito obrigado pela sua vinda. Estou deixando também aqui o meu obrigado que você dará em meu nome, Daniel, para as pessoas que vão compor as próximas mesas, sejam pessoas da indústria, como nós teremos aqui o pessoal da Biogênese, e teremos muitos amigos aqui. É impressionante que realmente o professor Fernando, nunca vi esse camarada ter prestígio. Tem moral, não? Esse cara tem prestígio. É que é importante. Né? Ele falou que ele ia trazer grandes colegas, grandes pensadores, pessoas do conhecimento da bovinocultura, e está aqui. Por mim, se eu pudesse, eu ficaria aqui, porque eu estaria fazendo uma mini universidade. Teria uma semana, uma mini universidade muito preciosa para mim. Eu adoro o conhecimento, eu não tenho capacidade de agregar todo esse conhecimento, mas adoro quando nós podemos produzir algum conhecimento na nossa atividade
e que esse conhecimento tenha utilidade social, tenha utilidade para outros criadores, tenha utilidade para nossos parceiros, para nossos clientes e tenha utilidade até para o cidadão brasileiro, para o consumidor. Produzir conhecimento é uma espécie de um axioma. Se você produzir o conhecimento, você tem que distribuí-lo. Genética também é assim. Se você produziu genética, a função social da empresa, que é uma obrigação constitucional, te obriga a disseminar essa conquista, que é uma conquista de conhecimento, para que todos usufruam dessa conquista. E a situação da pecuária leiteira é muito complexa, porque a pecuária leiteira é muito importante. São muitos milhões de empregos, são pelo menos 5 milhões de empregos na atividade direta da pecuária leiteira. Esses empregos precisam ser preservados. Nós não podemos trabalhar com esse assunto de grande interesse de natureza nacional e social, aceitando aquelas regras tradicionais da hiperconcentração na produção. Portanto, reduzindo o número de agentes econômicos e gerando cidadãos que terão, digamos assim, atividades muito diversas ou não terão atividades, porque não há coisa mais grave no mundo inteiro do que geração de emprego. Até hoje, os economistas continuam dizendo que pleno emprego é o objetivo número 1 daqueles economistas que trabalham com macroeconomia. No Brasil, nós temos um tesouro. Esse tesouro o que é? É o gir leiteiro, de alta indicação para leite, claro, com a acurácia presente, porque nenhum de nós é Deus, não tratar com animais vivos, que estão crescendo, que estão vivendo. Tratar com biologia não é matemático. Então, ninguém que possa jurar sobre ajoelhado que esse animal é o tal, estará sendo sério com o conjunto da atividade. Porque nós sabemos que a atividade ela não comporta verdades absolutas, mas ela cresce no aumento de informações que tornam segura essa atividade. Então, hoje eu tenho convicção, muitos têm muita segurança em dizer que o Brasil tem as melhores soluções para o gado tropical do mundo inteiro. Isso significa que tem as melhores soluções para bilhões de pessoas. E também devo dizer a você que nós não temos políticas públicas que reconheçam esse potencial brasileiro. Nós não temos um plano diretor plurianual para o desenvolvimento do gado tropical no Brasil, que está lastreado no desenvolvimento do zebu leiteiro, para que ele tenha uma grande história, um grande desenvolvimento como o gado PO, como o gado das diversas raças do zebuínas, mas também que seja um espetacular elemento para fazer animais F1, animais que nós, na Fazenda do Baza, chamamos de meio sangue Girolando Plus, porque o plus é o seguinte, o plus é o acasalamento tem que ser muito bom com muito bom. Se for muito bom com mediano, não vai dar certo. Então tem que ser um muito bom touro holandês com uma muito boa fêmea girleiteiro. O aumento da população de fêmeas girleiteiros de interesse muito bom, de características muito boas, é uma meta que devia ser uma meta cívica para os geradores, os formuladores de política pública no Brasil. Eu não estou falando de incentivo, eu não estou falando de dinheiro que retire as necessidades fundamentais de algumas áreas, como educação, saúde, segurança, não. Eu estou falando simplesmente de políticas públicas que deem visibilidade, que acendam a luz sobre os nossos potenciais e o nosso protagonismo. O nosso cavalo arriado. Porque se nós não prestarmos atenção, nós perderemos esse protagonismo em poucos anos. Porque todos os países do mundo que exportam embriões, que exportam genética, estão interessados no gir leiteiro do Brasil, desde que eles possam ter gir leiteiro com indicações claríssimas de que eles são o topo da pirâmide. Então, tipo esses de sábado à noite. Sim, o nosso trabalho, como de muitos criadores que são meus amigos e que são muito generosos, muitos criadores de gir leiteiro sabem que o Brasil precisa de gir leiteiro em maior quantidade, mas com maior qualidade. E nós temos ainda uma população pequena para enfrentar essa demanda do mercado interno e do mercado internacional. Essa população precisa crescer. Investidores na bovinocultura, prestem atenção nas oportunidades
de ter gileiteiro. Oportunidade de ter gileiteiro para multiplicar e fazer um meio-sangue excepcional. Mas preste atenção, porque, como te disse, vou só deixar essa frase. Criar gileiteiro com responsabilidade e selecionando e aplicando as regras da ciência para o melhoramento é cívico. Ou seja, gileiteiro, além de ser uma coisa excepcional, linda, uma raça linda, ela tem um componente cívico para o qual eu convido, porque dá um enorme prazer fazer um trabalho que tem grande interesse social para esse maravilhoso país que é o nosso Brasil. Muito obrigado, Daniel. Do Brasil para o mundo inteiro. Ô, Rodolfo, quanto você quer para clonar o seu Evandro? Você que é o homem que... É o cara que colocou o primeiro clone do Brasil, né? A Bezerra Vitória, da raça cimental. Lá atrás também, né? Você era mais moço ainda. Mas você vai clonar um homem desse, né? Não tem Mastercard que paga. É a quarta pedrada que ele fala desde ontem à noite, na hora da pizza. Obrigado, viu, Rodolfo? Nada, que isso. Eu acho que eu vou fazer as palavras dele as minhas, né? Porque não tem o que somar aí e reforçar a ideia da necessidade urgente de uma política que ajude a gente, né? Um dorso orientador. Porque senão é o que o senhor falou. Hoje nós estamos protagonistas, mas se nós não continuarmos com um projeto alinhado, nós vamos ter concorrentes fortes e talvez vamos perder essa oportunidade. Mais uma vez. Obrigado. Eu só queria reforçar, viu, Fernando, tu me desculpa, a importância que foi 20 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões e a Sociedade Brasileira de Melhoramento Genético Animal, a gente pela primeira vez fez uma reunião e nós nos comprometemos a cada reunião trazer um representante da outra. Lembra? E nós fazíamos os workshops. E eu acho que isso foi fundamental, porque isso que aproximou e parou aquela crítica de um lado para o outro, que tu está multiplicando o que não presta, o outro, você não seleciona. E assim, eu acho que isso aí foi fundamental. Eu não gostaria de deixar passar em branco, porque isso também ajuda a mover essa busca por resultados. Porque assim, nós podemos passar o dia trabalhando e sem resultados, mas nós podemos passar o dia trabalhando e olhar no final do dia o belo resultado que você trouxe, né? A pedra que você colocou naquela construção. Legal. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Toral. Fernando, que aula, hein? Não, muito bom. A gente fica ouvindo, aprendendo. É um privilégio ter o nosso pequeno inicial nome associado ao Grupo BASA, também aos colaboradores do BASA que estão aqui todos presentes e trabalhando com afinco para fazer dessa semana algo novo, algo diferente, de comunicação, que não vai morrer nessa semana, mas vai ser preservado. A memória disso está sendo bastante bem registrada e oxalá possamos fazer isso mais vezes. Então, assim, obrigado pelas palavras tão inspiradoras, Sr. Evandro, e agradeço muito mais uma vez. E até daqui a pouco, quando teremos outros assuntos e outras pessoas aqui. Por favor, acompanhe. Eu vou deixar até minha reserva feita já. Não sei se eu escutei falar mês de março, sei lá. Eu não vou antecipar nada, não. Mas é muito bom contar com pessoas como o Sr. Evandro, veio aqui com a Mônica, com a equipe dele, vai ficar aqui, ele tem compromisso. Vai levar a primeira-dama agora para a estrada de novo, porque tem muita coisa para fazer à distância e de onde estiver vai estar abrilhantando esse trabalho, e teve o desprendimento de sair de São Paulo, vir aqui, participar com a gente, emprestar um pouco dessa experiência toda, e a gente dentro dessa descontração, que é a maneira que a gente tem de agradecer ao homem lá em cima, pela possibilidade que a gente tem de passar tudo isso para um grande público que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Mas como disse o Fernando, ainda tem muita coisa para acontecer. 13h a gente vai voltar aqui ao vivo com muito mais conteúdo, abrir um pouco mais esse leque de informações que você precisa para estar seguro de fazer o seu investimento no sábado à noite. Ele não falou, mas eu vou falar. São 200 embriões gileiteiro top que ele confia para ele, mas ele está entregando para você com o número certo de cada lote, que já vai estar à sua disposição. O Alexandre já passou isso, né, Alexandre? Já está lá na Central Leilão, já pode começar a navegar, estudar e cobiçar à vontade. E esse
número de lotes, vai ter uma extensão que as fazendas do Basa vão te entregar, de repente, para você virar sócio. Imagina virar sócio de um homem desse. Eu não perderia essa chance, não. Vamos lá. Adriano, tomei mais um pedacinho do seu tempo, mas é bom. Eu gosto muito de comer muito o seu tempo, porque a gente está com um conteúdo tão rico aqui, mas eu sei que você tem muita coisa boa para mostrar ainda no Bom Dia Produtor dessa terça-feira, então toca daí. A gente vai seguir daqui, sabe fazendo o quê agora? Imagina, adivinha para onde eu vou agora. Nós falamos agora há pouco de tirar um leitinho, comer um queijinho. Deu uma dica, né? Bom dia. É aquela parte difícil do seu trabalho, todas as manhãs, desses lugares feios que você vai por aí, com assuntos como quase nada interessantes, quase nada técnicos, né? De vida difícil essa sua, viu, Dani? Por isso que eu desejo para você um ótimo dia para todos os companheiros aí. Parabéns, obrigado. É isso aí, pessoal. Você viu uma qualidade fantástica de informação, uma verdadeira aula sobre a atividade leiteira. Tudo isso você só encontra aqui na programação do Canal do Boi. Lembrando, hoje ainda tem mais participação do pessoal aqui na programação, tá? É só ficar ligado. Bom, são 8h24. Eu vou para um rápido intervalo comercial, porque logo depois, na volta, eu trago informações para você de como fica o tempo nesta terça-feira em todo o Brasil. E a gente segue trazendo oportunidade de negócio. Você vai descobrir qual é o touro do dia hoje, na oportunidade trazida pelo Genética BR. Fica por aí, é um minutinho só. 8h27, estamos de volta e agora é hora de você saber como fica o tempo nesta terça-feira em todo o país. É hora do Agroclima com a Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. É o destaque do Agroclima hoje, a virada do tempo no sul do país. Os últimos dias foram bem secos em quase toda a região, o que gerou preocupação para os produtores de milho aí primeira safra. A pouca chuva comprometeu o enchimento de grãos em municípios como Ijuí e também Santa Rosa. Mas nos próximos dias as chuvas devem avançar na região por conta da entrada de uma nova frente fria aí, com risco para pancadas com destaque aí para o Rio Grande do Sul. E essa chuva também vai beneficiar a nova safra da soja, que já concentra mais de 88% de áreas plantadas no Paraná, segundo dados aí do DERAL. Mais de 45% das áreas catarinenses, segundo a Conab, e cerca de 30% de áreas já plantadas no estado do Rio Grande do Sul, segundo informações da Emater. No sudeste brasileiro, a combinação entre calor e umidade segue provocando chuva entre o leste paulista, também Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais. E nas demais áreas o tempo segue assim, firme. No centro-oeste, o dia terá sol e pancadas de chuva a partir da tarde em todos os estados, com temperaturas um pouco mais amenas. Na faixa norte do país, apenas no extremo norte do Pará e no estado do Amapá, o tempo permanece firme. Nas demais áreas, previsão aí de chuva isolada, com pancadas acompanhadas por ventania e eventuais temporais. No Nordeste, chuva forte no recôncavo baiano e pancadas isoladas nas demais áreas da região. Entre o interior de Pernambuco e também Ceará, o tempo segue firme e o solo segue bem seco, com capacidade hídrica variando entre 10% e 30%. Adriano, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes do tempo. É com você. Bom, em virtude daquele tempinho que o Daniel usou a mais, nós vamos ficar devendo para você o touro do dia aqui do Genética BR, mas eu lembro que você pode saber qual é a oferta do touro do dia lá no portal sba1.com. E eu tenho que ir embora, deixa aqui um abraço apertado para você. Continue ligado aqui, tá chegando aí Conexão Rural Geme Pasto. Amanhã às 7 horas eu te espero e outras informações você tem ao longo do dia no portal sba1.com. Até mais, tchau, tchau.